A Águia dos Estados Unidos, confiando em sua tecnologia avançada, declarou guerra à China. Mas menos de meia hora após o anúncio, uma nave estelar do tamanho de uma cidade pairava sobre a capital do país Águia, de onde saíam soldados vestindo exoesqueletos. Cada um empunhava uma espada laser na mão esquerda e um rifle eletromagnético na direita, formando duas fileiras. Você pegou um megafone e perguntou ao presidente do país Águia: é verdade? Essa cena deixou o mundo inteiro perplexo. Isso aconteceu porque você era o hacker número 1 da lista do país Dragão, mas inesperadamente reencarnou como um estagiário na base de informações de defesa nacional. O que você não esperava era que, no seu primeiro dia de trabalho, 3 dos 5 sistemas de defesa da base foram invadidos pelo país Águia. Dezenas de especialistas em informação estavam impotentes, e uma atmosfera de opressão e desespero pairava na sala de reuniões. O diretor Zhang Shao estava com o rosto vermelho de raiva. Ele assinou um juramento militar na sala de reuniões: se as 2 últimas linhas de defesa forem rompidas, me apresentarei a um tribunal militar. Todos os presentes também seriam dispensados. Assim que isso foi dito, a sala ficou em silêncio total, com dezenas de olhos cheios de espanto e medo fixos em Zhang Shao. Alguém não pôde deixar de exclamar em voz baixa: diretor, por que o senhor está tão impulsivo? Em tão pouco tempo, como podemos encontrar uma solução para essa situação? Todos sabiam que esta era uma tarefa quase impossível. Naquela época, você estava ali perto, servindo chá e água silenciosamente, ouvindo toda a conversa. Como um hacker de ponta em sua vida anterior, você sabia a importância crucial da guerra cibernética. Se os hackers do país Águia rompessem todas as defesas, o país Dragão estaria completamente exposto e em perigo iminente. Assim, você reuniu coragem e olhou para o diretor Zhang Shao. Se eu conseguir repelir o ataque deles, posso ser efetivado antes do prazo? Assim que as palavras saíram, por um instante, todos os olhares ao redor se voltaram para você como holofotes. Uma luz de esperança brilhou nos olhos de Zhang Shao. Ele perguntou ansiosamente: você está falando sério? O colega Liu Tong estava visivelmente constrangido e apressou-se a explicar: diretor, ele é apenas um estagiário. Em seguida, ele virou-se para repreendê-lo: aqui, qual é a sua posição para falar? Dezenas de pós-doutores não conseguiram desenvolver um novo sistema de defesa. E você, um pequeno estagiário, está falando levianamente neste momento? Zhang Shao franziu a testa ligeiramente. Não importa, é bom que o jovem tenha sonhos. Diretor, eu realmente tenho uma maneira de repelir o país Águia. O método não é complicado. Liu Tong ficou ainda mais furioso ao ouvir isso, cerrando os dentes. Cale-se. Você nem olha para que tipo de ocasião é esta. Não diga bobagens. Como você ousa tirar sarro do diretor? Eu realmente não sei quem lhe deu coragem. Os outros membros-chave também concordaram, falando mal de você, e depois seguiram Liu Tong para sair apressadamente. Você ficou ali, cheio de indignação. Você possuía habilidades excepcionais, capazes de repelir o ataque conjunto, mas ninguém estava disposto a acreditar. Após pensar cuidadosamente, você se virou resolutamente e entrou na sala de reuniões, ligou o computador, e seus dedos dançaram rapidamente no teclado, começando a editar o código de defesa. Zhang Shao, que acabava de sentar-se no carro do lado de fora, de repente franziu o senho e virou-se para Liu Tong, dizendo: Xiao Liu, deixei minha pasta na sala de reuniões. 27. Vá buscá-la para mim rapidamente. Quando Liu Tong correu de volta para a sala de reuniões, você estava justamente colocando o código impresso em uma pasta. 28 também foi adicionada uma nota detalhada, pois este código é tecnicamente avançado e, sem notas, os pós-doutorados teriam dificuldade em entendê-lo. 29. Quem te mandou mexer na pasta? Liu Tong gritou assim que entrou na sala de reuniões e arrancou a pasta. 30. De irmão Liu, já escrevi o programa do sistema de defesa, está aí dentro. 31. Antes que terminasse de falar, Liu Tong o interrompeu rudemente. Parou de dizer bobagens aqui? Arrume suas coisas e saia da base imediatamente. 32. Ao ouvir isso, você ficou atordoado, como se tivesse sido atingido por um raio. O programa de defesa em que você dedicou tanto esforço foi descartado antes mesmo de ser testado. 33. Vendo você ainda parado no mesmo lugar, Liu Tong explodiu em veias saltadas. Saia da base imediatamente. 34. A raiva acumulada em você explodiu em um instante. Você vai se arrepender. Você deixou uma frase. 35. Você se virou e saiu. Liu Tong olhou para suas costas e bufou. Chamar você foi a maior besteira que fiz nesta vida. 36. Após verificar a pasta e confirmar que não havia nada em comum, Liu Tong correu para fora apressadamente.
37 Perto do carro, Zhang Shao pegou a pasta e a examinou cuidadosamente. Xiao Liu, ninguém mexeu nesta pasta, certo? 38 Liu Tão estremeceu em seu coração. Aquele estagiário mexeu, mas não tenho certeza se ele olhou o conteúdo. 39 Ao ouvir isso, Zhang Shao arregalou os olhos de repente, abriu rapidamente a pasta, retirou os documentos e viu o rascunho e as anotações extras. 40 Em poucos segundos, seu rosto começou a ficar vermelho e sua respiração se acelerou. Embora Zhang Shao fosse idoso, 41 como engenheiro de informação sênior, ele percebeu imediatamente que o código nos documentos era completamente diferente do que ele tinha visto antes. 42 Mesmo ele, um especialista experiente, achou difícil de entender. Será que o estagiário não estava mentindo? 43 Vendo Zhang Shao naquele estado, Liu Tão ficou apreensivo. Diretor, o que há de errado? 44 Você está bem? Se eu soubesse, não deveria tê-lo demitido agora. Teria sido mais fácil prendê-lo e puni-lo. 45 Zhang Shao recuperou a compostura, agarrou a mão de Liu Tão com força. Onde está aquele estagiário? Leve-me para vê-lo rapidamente. 46 Aquele estagiário acabou de ser demitido por mim. Não se preocupe, entrarei em contato com o exército para persegui-lo imediatamente. 47 Enquanto Liu Tão falava, ele apressadamente pegou o telefone. Zhang Shao foi atingido como se tivesse levado um choque elétrico e bateu no telefone de Liu Tão com a mão aberta. 48 Com os olhos vermelhos, ele gritou histericamente. Você o demitiu? Quem te mandou demiti-lo? A sobrevivência de toda a base depende dele. 49 Dizendo isso, ele jogou furiosamente os documentos no rosto de Liu Tão. Deu uma boa olhada neste documento. Liu Tão apressadamente pegou o documento e o examinou cuidadosamente. 50 Em poucos segundos, ele sentiu uma tontura. As poucas folhas continham códigos de defesa, com conteúdo detalhado e extremo. Pegue para mim rapidamente. Liu Tão correu de volta para a sala de conferências, e você estava justamente colocando o código impresso em uma pasta. Ele também adicionou comentários detalhados, afinal, o código era tecnologicamente avançado, e sem comentários, os pós-doutorandos teriam dificuldade em entendê-lo. Quem mandou você mexer na pasta de arquivos? Liu Tão gritou assim que entrou na sala de conferências, arrancando a pasta. Irmão Liu, já escrevi o programa do sistema de defesa, está dentro. Antes que você pudesse terminar de falar, Liu Tão o interrompeu rudemente, ainda falando bobagens aqui. Arrume suas malas e saia da base imediatamente. Ao ouvir isso, você ficou atordoado como se tivesse levado um raio. O programa de defesa em que você investiu tanto esforço foi rejeitado antes mesmo de ser testado. Vendo você parado no mesmo lugar, Liu Tão ficou com as veias saltando. Saia da base agora. A frustração acumulada explodiu em você de uma vez. Você vai se arrepender. Você deixou uma frase. E se virou para sair. Liu Tão olhou para suas costas e bufou. A coisa que mais me arrependo nesta vida foi ter chamado você. Após verificar o envelope de arquivos e confirmar que estava tudo em ordem, Liu Tão correu apressadamente. Ao lado do carro, Zhang Shao pegou o envelope de arquivos e o inspecionou cuidadosamente. Xiao Liu, ninguém mexeu neste envelope, certo? Liu Tão sentiu um sobressalto. Aquele estagiário mexeu nele, mas não tenho certeza se ele olhou o conteúdo. Ao ouvir isso, Zhang Shao arregalou os olhos, rasgou rapidamente o envelope e retirou os documentos, vendo o rascunho e as anotações adicionais. Em poucos segundos, seu rosto começou a ficar vermelho e sua respiração acelerou. Embora Zhang Shao fosse idoso, como um engenheiro de informação sênior, ele percebeu imediatamente que o código nos documentos era completamente diferente do que ele já tinha visto. Mesmo ele, um especialista experiente, achou difícil de entender. Será que o que aquele estagiário disse não era falso? Vendo Zhang Shao assim, o coração de Liu Tão disparou. Diretor, o que há com você? Você está bem? Se eu soubesse, não deveria tê-lo demitido agora. Tê-lo detido para interrogatório seria muito mais fácil. Zhang Shao recuperou o fôlego e agarrou firmemente a mão de Liu Tão. Onde está aquele estagiário? Leve-me para vê-lo rapidamente. O estagiário acabou de ser demitido por mim. Não se preocupe, entrarei em contato com o pessoal militar imediatamente para persegui-lo. Liu Tão disse enquanto pegava apressadamente o telefone. Zhang Shao sentiu como se tivesse levado um choque elétrico e deu um tapa no celular de Liu Tão. Com os olhos vermelhos, ele gritou histericamente. Você o demitiu? Quem te mandou demiti-lo? Toda a sobrevivência da base inteira depende dele. Enquanto falava, ele furiosamente jogou o documento no rosto de Liu Tão. Dê uma boa olhada neste documento. Liu Tão apressadamente pegou o documento e o examinou cuidadosamente.
Em apenas alguns segundos, ele sentiu sua cabeça girar, e os papéis continham códigos de defesa, com conteúdo detalhado e extremamente profissional. Embora ele não entendesse, um especialista sabe quando algo é bom. Nestes poucos segundos, Liu Tong decidiu que mesmo 10 de si mesmos juntos jamais poderiam escrever um código de defesa tão perfeito. Este foi o código de defesa mais requintado que ele viu em suas décadas de trabalho. Eu deveria morrer, Zhang Shao gritou. O que vocês estão esperando? Apressem-se e tragam aquele estagiário de volta. Se ele não voltar, você também não volta. Liu Tong apressadamente entregou o documento a um colega ao lado. Diretor, eu vou agora. Em seguida, ele correu para fora desajeitadamente. Zhang Shao também correu de volta para o escritório da base e discou a linha criptografada. Eu sou o diretor Zhang Shao. Solicitando a ativação do sistema Olho de Deus para encontrar um estagiário da base chamado Shen Xuan. A investigação do Olho de Deus foi totalmente ativada, filtrando alvos em uma multidão de 1,5 bilhão de pessoas. Várias unidades secretas se reuniram de emergência, e um grande número de veículos militares partiu como um raio em direção à mesma cidade. E você, neste momento, acabará de descer do ônibus e estava caminhando em direção à Universidade de Qingzhou. Você entrou nesta escola com as memórias de sua vida anterior e foi recrutado pelo Ministério da Defesa devido às suas habilidades de hacker na vida anterior, mas inesperadamente foi expulso em seu primeiro dia de estágio. Você veio para visitar sua antiga escola pela última vez, bem como sua irmã Yang Xue, que cresceu com você no orfanato e que você mais ama. Assim que você entrou no portão da escola, um aluno vestindo uma marca de grife, com uma expressão arrogante no rosto, caminhou em sua direção, com escárnio no rosto. Ei! Nosso pilar da nação voltou? Não foi para a defesa. Você lançou um olhar para ele e se virou para ir embora. Zhao Junho é seu colega de classe. Sua família tem um pouco de dinheiro, e esse cara anda por aí. Mas sua nota acadêmica é surpreendentemente boa. Originalmente, se não fosse por você, a vaga na defesa seria dele. Por isso, Zhao Junho sempre guardou ressentimento contra você. Neste momento, vários jovens mal encarados atrás dele rapidamente o cercaram, bloqueando seu caminho. Pare! Nosso irmão Junho está falando com você. Você é surdo? Ficou com raiva por ter ido à defesa. Um garoto disse enquanto socava o punho e avançava. Você balançou a cabeça sem poder fazer nada e, com um soco fácil, o derrubou, vendo você andando em sua direção. Ele entrou em pânico imediatamente. O que você quer fazer? Eu te digo, meu pai é do submundo. Se você ousar me tocar, meu pai não vai te perdoar. Irmão Shen Xuan, uma voz familiar soou. Você se virou bruscamente e um sorriso apareceu em seu rosto. A pessoa que veio era Yang Xue, que cresceu com você no orfanato. Sua irmã mais preciosa. Neste momento, um grupo de seguranças com cacetetes de borracha e líderes escolares com raiva correu. O que vocês estão fazendo? Quem mandou vocês brigarem aqui? Zhao Junho apontou para você e acusou em voz alta. É ele. Ele está usando seu status de estagiário da defesa para se exibir na escola, e nós não aguentamos e fomos impedi-lo. Mal posso acreditar que você chegou a machucar alguém. Shen Xuan, o que você está fazendo aqui? O líder da escola viu você com uma expressão chocada. Como o primeiro aluno da escola a entrar na Defesa Nacional, sua identidade é mais conhecida do que a de uma estrela. Aproveitando o apoio do líder da escola, Zhao Junho tornou-se ainda mais arrogante. Isso ainda precisa ser dito. Hoje é o primeiro dia de estágio. Ele cometeu um erro e foi expulso da Defesa Nacional. Você admitiu com algum constrangimento. Eu fui de fato expulso. O líder da escola ficou incrivelmente chocado. Em décadas, a escola só teve um aluno tão incrível quanto você. Este ano, o prospecto de admissão da escola já está enaltecendo essa façanha. Você foi expulso no primeiro dia. Ser expulso da Defesa Nacional já é desonroso para a escola. Agora você ainda ousa agredir alunos na nossa frente. Levem ele e mandem para a delegacia. Com a ordem do líder da escola, vários seguranças com cacetetes de borracha avançaram. Assim que você estava prestes a falar, dezenas de veículos militares passaram rugindo. Centenas de soldados desceram rapidamente, com as bocas escuras das armas apontadas para o líder da escola. Todos ficaram apavorados ao ver a cena. Vários olhares se voltaram para você em uníssono. Eles entenderam de repente e disseram, com certeza foi você que fez algo sujo. Ao sair da base, você fez algo vergonhoso. Caso contrário, por que o governo enviaria tropas para prendê-lo? O líder da escola tremia nas pernas de medo. O que diabos você fez no Ministério da Defesa? Até o exército está batendo na porta.
No entanto, no segundo seguinte, algo inesperado aconteceu. Liu Tong saiu do veículo militar. Seu olhar pousou em você com uma atitude sincera. Me desculpe, a culpa é minha. Por favor, volte comigo. Fui eu que errei. Assim que você voltar, darei a você a efetivação. Se você não estiver satisfeito, como fica se eu lhe entregar a gestão de toda a equipe de P&D? Todos os presentes mal podiam acreditar no que ouviam. Mobilizar uma força tão grande é para vir buscar um estagiário. Você olhou para Liu Tong e respondeu calmamente, chefe de divisão Liu. Eu já disse muito claramente. Não pretendo voltar. Por favor, voltem. Liu Tong sorriu levemente. Enquanto você concordar em voltar comigo, sua irmã, assim que se formar, eu a colocarei diretamente para trabalhar na base do Ministério da Defesa. Efetivação direta, sem período de estágio. Assim que isso foi dito, todos os presentes mostraram inveja. Zhao Júnior desejava ajoelhar-se imediatamente e chamá-lo de pai adotivo. O líder da escola ficou tão emocionado que lágrimas correram pelo seu rosto. Ele pensou que a escola agora poderia se orgulhar, pois havia cultivado 2 alunos especiais para o Ministério da Defesa. Todos olharam para você cheios de expectativa, aguardando sua resposta. Você baixou a cabeça e ponderou por um momento, pensando em como você e sua irmã viveram juntas com dificuldade. Sua irmã ainda está trabalhando duro na escola para pagar a mensalidade. Se você puder arranjar um bom futuro para ela, não seria uma má ideia. Então você sorriu e olhou para Liu Tong. Ok, eu aceito essa condição. Liu Tong imediatamente sorriu. Ele rapidamente fez um gesto de convite. Os líderes da escola também disseram entusiasticamente, a Universidade de Aizhou é sempre a sua casa. Volte para visitar sempre que tiver tempo. Os veículos militares corriam pela estrada, e você logo foi levado de volta para a base de defesa nacional. Zhang Shao deu as boas-vindas com um sorriso. Graças ao código que você deixou, após nossa validação, ele agora pode defender com sucesso o sistema de defesa nacional, e repelir a invasão conjunta está ao nosso alcance. Qual o seu próximo plano? Você olhou para Zhang Shao e disse com firmeza, diretor, estou me preparando para a próxima fase da missão, invadir o sistema de defesa nacional do país Sakura. Zhang Shao ficou chocado ao ouvir isso. Nossa parte acabou de se defender com sucesso, e agora vamos contra-atacar. Você continuou, diretor, nosso país dragão tem sido reprimido por muito tempo. Você quer apenas defender nosso portão nacional. Devemos ser passivos o tempo todo, esperando até que o país águia monte em nós antes de revidarmos. Você olhou atentamente nos olhos de Zhang Shao. Cada palavra ressoava como um martelo, atingindo os corações de todos. Dezenas de membros centrais tinham um forte desejo de lutar em seus olhos. Eles estavam fartos da repressão do país águia, ansiavam por trazer glória à nação e não queriam mais ser oprimidos por outros países. Diretor, ouça-o. Vamos acabar com eles. Eu não aguento mais. Sim, vamos arriscar. Todos lançaram olhares de raiva e determinação. Momentos depois, Zhang Shao fechou os olhos, respirou fundo e socou a mesa com força. No pior dos casos, eu renunciarei a este cargo. Eu relatarei imediatamente nossa ação ao alto escalão. Vocês têm que mostrar força e não me envergonhar. Sim, diretor, não se preocupe. Não vamos envergonhar o país dragão. Todos gritaram em uníssono. Do outro lado, em uma pequena ilha do país Sakura, centenas de pessoas vestindo uniformes brancos estavam levantando seus copos em celebração. Conseguimos! A China é realmente indefensável. Viva o país águia! Há décadas percorremos o país da China, e agora mais uma vez pisamos em sua terra de informação. Todos estavam bêbados, proferindo palavras de insulto contra a China. Gangban Richuan, o chefe da base secreta, segurava champanhe, brindando com o General James do país Águia. General James, foi graças à ajuda do país Águia que conseguimos penetrar tão rapidamente na defesa de informação da China. James disse com arrogância, não fale muito cedo, a China ainda tem um programa de defesa que não foi quebrado. Um brilho de astúcia passou pelos olhos de Gangban Richuan. General James está preocupado demais. Todos os 4 sistemas de defesa foram superados por nós. O último é apenas uma questão de tempo. O povo chinês já está apavorado por nossa gloriosa força aliada. De repente, um inspetor vestindo um uniforme especial correu. Kava-san. As coisas estão ruins. Falhamos na invasão. O computador da base foi atacado por uma força chinesa desconhecida. Gangban Richuan ficou pálido de choque. Como isso é possível? Como os chineses teriam a força para contra-atacar? Nosso sistema de invasão foi desenvolvido por mais de uma década.
calculado dezenas de milhares de vezes. A expressão de James mudou drasticamente, e ele e os outros correram para o laboratório. No laboratório, a expressão de Ganban Rishuan era sombria como tinta. Baka, e Alu, qual é a situação agora? Vários técnicos batiam furiosamente em seus teclados. Sombrio como tinta. Baka, e Aru, qual é a situação agora? Vários técnicos digitavam furiosamente no teclado. O teclado quase soltando fumaça, eles estavam suando profusamente. Nossa base estava sob ataque, incapazes de escrever programas de defesa. O programa do oponente parecia poder modificar diretamente nossos programas. Seria invadido em 10 minutos no máximo. Ganban Rishuan quase arregalou os olhos. 10 minutos atrás, ele ainda estava se gabando com James. 10 minutos depois, o sistema de defesa de seu próprio país, na verdade. Só tinha 10 minutos sobrando. Ganban Rishuan ficou furioso. Segurou a gola de James. General James. O sistema de seu país Falcão não é famoso por ser invencível? Por que nem mesmo a China consegue aguentar por 10 minutos? James apressadamente afastou o pessoal técnico. Ele já foi consultor do Ministério da Informação de Defesa do país Falcão, invadiu com sucesso dados de vários países, conhecido como principal especialista em guerra de informação do país Falcão. No entanto, quando ele viu o código do programa na tela do computador, ele congelou instantaneamente. Ele se virou e rugiu para a equipe. Seu filho da puta! Este é o código que vocês modificaram? É simplesmente uma merda. A equipe se sentiu ofendida. Foi o programa de invasão da China que modificou automaticamente. James estava prestes a enlouquecer. Você está falando besteira. Como um programa de invasão pode modificar nosso programa de defesa? Os técnicos do país Sakura são um bando de idiotas? Eles inventaram uma desculpa tão absurda. Ele pessoalmente tentou modificar o programa de defesa, mas parou após alguns segundos, apenas para ver as legendas na tela do computador sendo substituídas automaticamente em massa diante de seus olhos. Forçando o código de defesa a ser alterado para um código de link, James então percebeu que havia encontrado um mestre de ponta. A China não só tem tecnologia poderosa, mas essa tecnologia de hacking é sem precedentes. James imediatamente ligou para a sede do país Falcão, relatando que o país Sakura estava sob contra-invasão chinesa, solicitando o envio rápido de reforços técnicos. Caso contrário, os segredos do país Sakura seriam totalmente expostos. A outra parte percebeu a urgência de James. James, o país Sakura está realmente com problemas? Não é bom. Nosso sistema está travado. A invasão à China falhou. O servidor está suprimido por um vírus, incapaz de operar normalmente. Antes de terminar de falar, um ruído estático veio. E então o telefone foi interrompido. James ficou paralisado no local. A China lançou um ataque simultaneamente contra o país Falcão e o país Sakura. De onde eles tiraram um talento técnico tão forte? James estava ansioso. O país Falcão está sob ataque. Devo voltar para reforçar. Ganban Rishuan tentou segurar James ao ver isso. E o que acontece com nosso país Sakura? James chutou a barriga de Ganban Rishuan e disse: vocês se virem, e se virou para sair apressadamente. Um membro da equipe entregou um telefone. General, o primeiro-ministro está ligando. Ganban Rishuan apressadamente pegou o telefone, e a voz confiante do primeiro-ministro veio do outro lado. General, você trabalhou duro. A China deve estar em caos. Quando você voltar, eu pessoalmente receberei você. Ganban Rishuan contorceu as feições. Majestade, nós falhamos. Nosso sistema está sendo invadido agora, e o país Falcão também está sob ataque chinês. James já voltou para apoiar. O quê? Ganban Rishuan ouviu claramente o som do telefone caindo do outro lado. Imediatamente, seguiram-se sons de passos apressados e gritos. Depressa, tragam um ventilador. Resgate. Ganban Rishuan ficou atordoado. O primeiro-ministro tinha desmaiado de susto. A defesa nacional falhou. Ele, como seu guardião, não pode escapar à responsabilidade. De repente, todos os ecrãs de computador no laboratório piscaram com estática, e momentos depois, o seu rosto apareceu no ecrã. Você levantou os papéis que segurava e disse: Sr. Ganban Rishuan, se me chamar de pai, posso considerar não vazar os segredos do vosso Ministério da Defesa. O ministro da Defesa Wang Livan, de pé atrás de você, parecia constrangido, pensando que esta era uma luta entre países, e tal piada parecia imprópria. Ganban Rishuan olhou furiosamente para o ecrã. Baka e Arou. Nem pensar. Acabamos de conseguir invadir. Ele não acreditava que você pudesse ter obtido as informações do Ministério da Defesa com tanta rapidez e precisão.
O sistema de defesa do país Sakura era herdado do país Águia, e o país Águia era tão poderoso que era impossível. Você balançou os papéis na sua mão. Vocês, do país Sakura, têm uma boca muito grande, já não têm muitos soldados. Ainda estão a mobilizar muitas tropas perto do país Picles, e estas listas de espiões. Não se preocupem, nenhum espião dentro da China escapará. Vocês até instalaram espiões no país Águia? Assim que eu divulgar esta lista, o país Sakura tornar-se-á o alvo principal do ataque do país Águia. Gangban Rishuan finalmente cedeu. Ele olhou para todos com resignação e depois deitou-se lentamente no chão. Pai. Chamaste bem, bom filho. Assim que a voz terminou, o laboratório do país Sakura voltou ao normal. Neste momento, dentro do Ministério da Defesa da China, Wang Livan perguntou: como vais lidar com estes documentos? Enquanto você copiava e colava os documentos, disse: claro que vou enviar as informações sobre o país Águia e o país Picles para eles, respectivamente. Wang Livan deu-lhe um polegar para cima, embora os métodos sejam um pouco especiais. É realmente satisfatório. Dentro do Ministério da Defesa do país Águia, o ministro da Defesa Wells, com um rosto negro, gritou: o que aconteceu? Por que fomos contra-atacados pela China? Ele estava furioso neste momento. Originalmente, os três países uniram-se para enfrentar a China, mas agora a China estava a lutar contra os três países sozinha. Um técnico entregou um documento. Isto é da China. Wells olhou para ele com uma expressão de sede de sangue. Maldito país Sakura. Eles instalaram tantos espiões no nosso país. Ao mesmo tempo, no laboratório do país Picles, todos tremiam. De repente, a impressora começou a funcionar automaticamente. O som fez todos estremecerem. Park Bu-sung franziu a testa e aproximou-se. Park Bu-sung olhou para os documentos que a impressora estava a imprimir. Momentos depois, ele ficou chocado. Rápido, conectem-me ao presidente. Quero reportar uma situação importante ao presidente imediatamente. Base secreta do país Sakura. O laboratório estava morto. Gangban Rishuan sentou-se na cadeira, desanimado. Desta vez, ele tinha perdido toda a face, chamando um chinês de pai à frente de todos, e ainda por cima latindo como um cão. Vergonha, uma grande vergonha. Neste momento, um funcionário aproximou-se e entregou um telefone satélite a Gangban Rishuan. Senhor Cavazza, é o primeiro-ministro. Eu sei. Gangban Rishuan pegou lentamente no telefone e levou-o ao ouvido. Eu sou o primeiro-ministro Gangban Rishuan. E antes que Gangban Rishuan pudesse terminar de falar, os gritos de repreensão do primeiro-ministro vieram do outro lado. Gangban Rishuan, seu idiota! Como você pôde deixar nossa identidade como espiões em País da Águia e País do Quinte ser totalmente exposta? Agora eles estão ligando para mim. Nosso País da Cerejeira sofre um desastre sem precedentes por sua causa. Ao ouvir isso, Gangban Rishuan imediatamente se levantou da cadeira, seus olhos arregalados. Tremendo incontrolavelmente: idiota, os chineses não cumprem suas promessas, pare de besteiras. Agora eu te ordeno que cometa suicídio para se desculpar e dar uma explicação aos dois países, disse o primeiro-ministro, interrompendo Gangban Rishuan diretamente. Se você não fizer isso, sua família e seus filhos não viverão. Depois que você morrer, eu o reconhecerei como um grande guerreiro. Ao mesmo tempo, sua família receberá tratamento de família de guerreiro. Execute imediatamente. Terminando de falar, o primeiro-ministro desligou o telefone. Gangban Rishuan ficou paralisado no local. A derrota foi inesperada, mas ele também não esperava isso. Ele perderia a vida por causa disso. Chinês, eu te assombraria mesmo depois de morrer. E neste momento, você está cercado por todos. Shen Xuan, conte-nos rapidamente. Como você fez esse sistema? Sim, nem conseguimos entender o código do seu sistema. De onde você aprendeu essas coisas? Shen Xuan, não guarde segredo. Todos nós somos colegas agora. Apenas nos dê uma pequena dica. Você não quer responder, mas simplesmente não pode responder. Onde aprendi? Aprendi com o sistema. Se não fosse pelo sistema, você seria semelhante a este grupo. No entanto, se eu explicar assim, esse grupo pensará que os enganei e me matará? Wang Livan viu a situação e avançou imediatamente, repreendendo severamente. Chega, todos voltem ao trabalho. Ele podia ver que você não queria falar. Afinal, esta é a sua própria tecnologia única. Ensinar um aprendiz e deixar o mestre com fome. Como uma habilidade tão impressionante poderia ser contada a outros casualmente? Ao ouvirem isso, todos voltaram rapidamente aos seus postos de trabalho com pesar.
Em seguida, Wang Livan se aproximou do seu ouvido e disse em voz baixa: Shen Xuan, tenho uma boa notícia para você. O líder acabou de me informar que virá pessoalmente para vê-lo, e você deve dar uma surpresa ao líder. Deixe nosso Ministério da Defesa mostrar um pouco do seu talento. Pensando em quantos anos eu passei no Ministério da Defesa, o líder sempre veio com tarefas. Você chegou há apenas 2 dias e já tem tanta influência? Comparar pessoas é realmente irritante. O líder quer me ver? É brincadeira? Você também ficou chocado. O líder está sobrecarregado de trabalho todos os dias, voando para todo lado. Como ele poderia encontrar tempo para ver uma pessoa insignificante como eu? Mas a expressão séria de Wang Livan lhe disse que era verdade. Você pensou sobre isso? Não seria impossível deixar o Ministério da Defesa mostrar seu rosto, mas exigiria a ajuda do ministro Wang. Diga o que quiser. Eu definitivamente farei o meu melhor para cooperar. Wang Livan agora concorda com tudo que você diz. Brincadeira, alguém tão incrível. Se um pequeno erro for cometido e perdido, o líder não me mataria? O ministro Wang desta vez apenas superou. O país Sakura, não é que minha tecnologia seja insuficiente, mas sim que há poucos servidores. Mas para parecer mais, precisamos de algo especial. Ministro Wang, você quer jogar grande? Ao ouvir suas palavras, Wang Livan ficou surpreso no início. Imediatamente deu um passo para trás instintivamente, e então olhou para você com cautela. Não sei de quando. Wang Livan desenvolveu um medo profundo de você em seu coração. Não é velho, mas se atreve a pensar e agir. Outros se atrevem a pensar e a agir com razão e evidência. Mas o seu ousar pensar e agir é completamente sem razão, e muitas vezes é muito ridículo, mas no final ele ainda consegue fazer isso. Isso é muito bizarro. Agora você mesmo admite que é um grande negócio. O quão absurdo isso seria? O que você quer fazer? Depois de alguns segundos, Wang Livan engoliu em seco e perguntou cautelosamente. Muito simples. Espero que o ministro Wang possa cooperar para que eu crie um supercomputador. As instalações de hardware que possuímos agora são realmente muito ultrapassadas. Eu tenho programas de ponta. Mas nossas instalações de hardware não conseguem suportar o software. Garanto a você, se tivermos um supercomputador, olhar as informações de defesa do país Águia será tão fácil quanto voltar para casa. Wang Livan imediatamente tomou um fôlego de espanto. O que você precisa? Ver o Ministério da Defesa do país Águia. Isso é o que ele, como ministro, fez por mais da metade de sua vida. Nunca ousou imaginar. Ser capaz de impedir que o país Águia cause problemas para a China já é bastante difícil. Embora Wang Livan não se importasse com o país Águia, ele teve que admitir que o país Águia era a maior potência do mundo. Especialmente em tecnologia da informação, é completamente escrita em sua língua nativa, tanto que os programas chineses precisam usar sua língua nativa. E suas palavras fazem com que ele sinta que isso é impossível de se tornar realidade. Mas suas frequentes criações de milagres o deixam um pouco animado. Usar a força mais forte dos outros para esmagar os outros no chão, essa sensação é simplesmente boa demais. Além disso, o outro lado é o país Águia mais forte do mundo. Você sorriu levemente e entregou a lista de materiais que já havia impresso a Wang Livan. Wang Livan olhou para você sorrindo, sentindo-se como se tivesse embarcado em um navio pirata. Este garoto está determinado a acreditar que ele concordará com ele. Wang Livan abaixou a cabeça e olhou para a lista de materiais que você entregou. Em apenas um momento, Wang Livan ficou completamente chocado. Esta é uma lista de materiais que um estudante recém-formado da universidade pode escrever. Muitos dos materiais em cima nem mesmo ele ouviu falar. Você ainda quer que o exército construa um laboratório de alto nível para ele. E os materiais do laboratório que ele nunca viu. Wang Livan suportou tudo isso. O que o deixou mais insuportável foi: um dos materiais é chamado bomba cluster. Isso é algo usado para fazer bombas nucleares. Para que um estudante precisa disso? Wang Livan bateu em sua própria respiração em meio a seu povo. Shen Xuan, não perguntarei mais nada. Me diga primeiro para que você quer urânio? Claro que é para construir um supercomputador. Você disse muito naturalmente. Ele tem supercompressão e é uma matéria-prima muito boa para armazenar dados. Construir um computador com urânio. Se fosse outra pessoa, Wang Livan teria xingado há muito tempo. Isso não é pura bobagem? Que computador tem urânio? Por mais incrível que seja um computador, ele é radioativo. É apenas um monitor maior. Se você disser que essas coisas juntas podem fazer um tsar-bomba, ele acreditaria. Wang Livan estava completamente sem opções. Então olhou para o pequeno Li ao lado. Pequeno Li, o que você acha?
Pequeno Li segurou a lista, franziu a testa, olhou para a lista e olhou para você. Isso, eu não sei muito sobre a ideia de Shen Xuan. Mas acho que podemos tentar. Os olhos de Wang Livan estavam quase saltando. Tentar. Vocês sabem o quão de ponta deve ser a tecnologia de refino desse tipo de coisa? Mesmo para eu dar uma olhada nisso, preciso passar por muitas formalidades. Vocês dois vão tentar assim? Isso não é pura tentativa de usar minha cabeça para bloquear balas? Falaremos sobre isso mais tarde. Wang Livan guardou a lista, virou-se e fugiu do laboratório como se estivesse sendo perseguido. Você se apressou e gritou. Mas quanto mais alto você gritava, mais rápido Wang Livan corria. Já com mais de 60 anos. Neste momento, ele corria como um coelho. Pequeno Li estava cheio de curiosidade. Shen Xuan, você pode me contar sobre o supercomputador? Neste momento, você é absolutamente o sol e as estrelas em suas mentes. Com pouco mais de 20 anos, você pode resistir sozinho ao ataque das forças tripartidas e até mesmo invadir o país Sakura. É muito contra o céu. Sem problemas, na verdade, o supercomputador é apenas projetado para lidar com o programa de computador que escrevi. Nossos computadores atuais, tanto em versão quanto em desempenho, não podem combinar bem com o meu programa. Precisamos de um supercomputador, com um conceito de design totalmente novo e configuração totalmente nova, para controlar melhor vários programas. Você disse um monte de coisas. Zhao Jierui e Pequeno Li, dois dos melhores entre os elites, sentiram vontade de morrer neste momento. Isso é muito frustrante. Fui um aluno exemplar desde criança, e até pulei de série na escola. Por que com você é como um idiota? Não entendo nada. Se for construído, o que nosso Ministério da Defesa pode fazer? Você apoiou o queixo. Bem, pelo menos vamos eliminar o país Águia primeiro. Isso é uma coisa muito fácil, e os processos subsequentes podem simular o princípio de fabricação e trajetória de voo de discos voadores. Além disso, outras naves espaciais também podem simular seus métodos de fabricação e dispositivos de operação de inicialização. Pequeno Li e Zhao Jierui ficaram chocados. Só de defender o país Águia já os fez sentir que era um desafio para esta vida. Discos voadores não são coisas de alienígenas? Eles realmente existem? Quanto a naves espaciais, os países do mundo acabaram de construir estações espaciais. Para sair da estação espacial é preciso vestir um traje espacial grosso, senão seriam esmagados em pó. Mal conseguiam imaginar como criar uma nave estelar gigante do tamanho de um planeta. Mas pensando bem, se a China tivesse uma nave estelar do tamanho de um planeta a voar no espaço, que espetáculo seria! Que país Águia! Um dia te chamarei de pai. Se não me chamares de pai, atirarei um canhão de energia. Quem aguentaria isso? Shen Xuan é incrível. Eu apoio-te. Eu também te apoio. Embora os dois não tenham entendido nada. Só ouvir a tua explicação já foi muito gratificante. Lutaste sozinho contra o ataque combinado de 3 países liderados pelo país Águia. Embora seja um segredo de estado de alto nível, o país não manteria uma oportunidade de exibir o seu poder nacional completamente em segredo. Nos dias seguintes, o Ministério da Defesa ganhou um jovem herói de pouco mais de 20 anos, que rapidamente se espalhou por todos os meios de comunicação. Com o forte apoio do país, todas as notícias de estrelas desvaneceram-se. Em todas as plataformas, os 20 primeiros lugares foram todos ocupados por Ti no topo. A Universidade de Qinzhou convocou de emergência uma assembleia de professores e alunos, dezenas de milhares de estudantes em pé no campo. Independentemente de terem ou não aulas, de estarem a dormir nos dormitórios ou de namorarem fora da escola. Todos foram obrigados a voltar para a escola para participar na assembleia. Na assembleia, vários reitores de cabeça erguida. O quê? É a primeira vez que a nossa escola realiza uma assembleia tão solene. Ouvi dizer que um dos nossos antigos alunos fez algo grandioso no Ministério da Defesa. Esse antigo aluno sozinho derrubou o país Águia, o país da cerejeira e o país do Quinte. E o ministro da Defesa do país da cerejeira parece ter sido forçado a suicidar-se. Os estudantes à frente discutiam animadamente. Yan Shui também estava na multidão. Com as notícias recentes a cobrirem tudo, era difícil para ela não saber, pensando que ela também poderia ter entrado no Ministério da Defesa. Mas a diferença entre ela e o irmão era muito grande. Ela sentiu-se encorajada e decidiu estudar muito. E definitivamente não podia arrastar o irmão para baixo. Colegas, acredito que todos vocês ouviram nos últimos dias que um colega da nossa escola chamado Shen Xuan foi recrutado especialmente para o Ministério da Defesa. Nestes dias,
Ele resistiu sozinho aos 3 países águias e obteve uma vitória inacreditável. Colegas, Chen Shu é um modelo para vocês. E é o orgulho de todos os nossos professores e alunos. Ele é muito, muito bom. Derrubou 3 países sozinho. Oh meu Deus, esta é apenas uma faculdade de nível 2, e temos um antigo aluno tão incrível. Agora percebo, não ter bom desempenho acadêmico não tem nada a ver com a escola, é tudo por causa da minha própria estupidez. Entretanto, a internet também explodiu. A China sempre foi oprimida pelo país águia. Especialmente porque os aviões do país águia vinham exibir os seus músculos de tempos a tempos. O ponto crucial é que a China também não se atreveu a disparar ativamente. Especialmente a cada período, os aviões do país águia vêm para mostrar seus músculos. O ponto crucial é que a China não se atreve a atirar primeiro. Desencadear uma guerra não é absolutamente um assunto nacional, os civis ficam deslocados e o mundo inteiro sofrerá. No entanto, desta vez, a China confrontou os 3 países da Águia. 277 obtivemos a vitória, isto não pode ser dito apenas como poderoso. Entretanto, dentro do seu dormitório no Ministério da Defesa, 278 dito dormitório, na verdade, é mais luxuoso do que um hotel de 5 estrelas. Originalmente, era para armazenar equipamentos experimentais valiosos, mas o ministro Wang redirecionou-o para ser o seu quarto. 279 disse que os materiais deste quarto foram feitos com os materiais mais fantásticos da atualidade, originalmente para evitar que equipamentos experimentais valiosos fossem atingidos. 280 resistir a alguns mísseis não é problema. Além disso, o velho chefe também alocou 6 dos seus guarda-costas pessoais para si. 281 agora, além de ir à casa de banho, 6 guarda-costas estão quase sempre ao seu lado, a sua cabeça está prestes a explodir. 282 é preciso ser tão exagerado? Não pode sair, só pode ficar no laboratório a pesquisar o seu supercomputador todos os dias. 283 afinal, depois de esta coisa ser feita, os seus programas poderão realmente ser úteis. 284 O país águia é apenas um bebê. No vasto Ministério da Defesa, o ministro Wang estabeleceu regras. 285 pode entrar e sair livremente. Não precisa de relatar nada sobre os materiais de que necessita, basta levá-los e usá-los. 286 Esta regra é realmente fantástica. Neste momento, o ministro Wang entrou rapidamente de fora. Ao ver o ministro Wang, 287 sentiu-se imediatamente um pouco estranho. Ministro Wang, por que veio aqui? Este velho, desde a última vez que eu e 288 ele pediu urânio, ele fugia de mim. Por que é que hoje se oferece para vir aqui? Será que ele mudou de ideias? 289 O ministro Wang disse, emocionado, Chen Xuan, prepare-se. Amanhã o chefe chegará. 290 Nessa altura, será a cara do nosso Ministério da Defesa. Se eu poderei ter orgulho ou não, depende inteiramente de si. Depois, ele viu uma pilha de papéis de rascunho no chão. 291 pegou num curioso. O que é isto? Não quis um laboratório? Isto são diagramas de fabrico e materiais detalhados. 292 Mais tarde, terá de incomodar o ministro Wang para me ajudar a resolver isto. Os materiais exigem aço especial, e também devem garantir alta resistência, resistência à corrosão e baixa susceptibilidade magnética. 293 Garantir a estabilidade sob radiação intensa. O rosto do ministro Wang ficou completamente preto. Onde é que ele encontrou um estagiário? 294 Isto é claramente um avô. O laboratório só precisa de ser resistente. Os materiais que você pede podem construir um submarino nuclear. 295 Tem a certeza que quer construir um laboratório? O que é que você quer pesquisar lá dentro? O ministro Wang está quase a chorar. 296 Chen Xuan, ouça-me, isto é simplesmente impossível. Você sabe que um laboratório como este, 297 quanto dinheiro custará? Além disso, como é que os materiais que você pede são cada vez mais pouco confiáveis? 298 Cada coisa que você pede, precisa de aprovação especial do chefe. Você sabe o quão difícil é? Eu fui ministro da Defesa durante meio século. 299 Os fundos que gastei juntos não chegam aos fundos dos materiais que você pediu recentemente, ministro Wang. 300 Se eu disser que com este laboratório, posso construir um disco voador para si, aí conquistou a vitória. Isso simplesmente não pode ser dito como poderoso. Simultaneamente, em seu dormitório no Ministério da Defesa. Dormitório, na verdade, é mais luxuoso do que um hotel 5 estrelas.
Este lugar era originalmente usado para armazenar equipamentos experimentais valiosos, e foi transformado em seu quarto por Wang Livan no local. Disse que os materiais deste quarto foram feitos dos materiais mais incríveis da atualidade, originalmente para evitar que equipamentos experimentais valiosos sofressem danos. Resistir a alguns mísseis não é problema. Além disso, o velho chefe disse que lhe arranjaria 6 dos seus guarda-costas pessoais. Agora, exceto ir à casa de banho, 6 guarda-costas estão quase sempre consigo. A sua cabeça está a explodir. Tem de ser tão exagerado? Não consegue sair, por isso fica no laboratório todos os dias a investigar o seu supercomputador. 283 Afinal, depois de esta coisa ser feita, os seus programas serão realmente úteis. 284 O país da águia é um mero peixe pequeno. No vasto Ministério da Defesa, Wang Livan estabeleceu uma regra. 285 pode entrar e sair livremente, e não precisa de relatar nenhum material de que precise. Basta levá-lo e usá-lo. 286 Essa regra é realmente ótima. Neste momento, Wang Livan correu rapidamente para dentro. Quando viu, 287 ficou imediatamente um pouco surpreso. Ministro Wang, por que está aqui? Este velho tem fugido de mim desde a última vez que eu 288 lhe pedi urânio. Por que é que ele veio até aqui hoje? Será que ele mudou de ideias? 289 Wang Livan estava cheio de excitação. Shen Xuan, prepare-se. Amanhã o chefe virá. 290 Nessa altura, será a cara do nosso Ministério da Defesa. O meu prestígio dependerá inteiramente de si. Então ele viu uma pilha de papéis de rascunho no chão, 291 e pegou num deles curiosamente. O que é isto? Não pedi um laboratório? Estes são os projetos de fabrico e os materiais detalhados. Afinal, depois de esta coisa ser feita, os seus programas serão realmente úteis. O país da águia é um mero peixe pequeno. No vasto Ministério da Defesa, Wang Livan estabeleceu uma regra. Pode entrar e sair livremente, e não precisa de relatar nenhum material de que precise. Basta levá-lo e usá-lo. Essa regra é realmente ótima. Neste momento, Wang Livan correu rapidamente para dentro. Quando o viu, ficou imediatamente um pouco surpreso. Ministro Wang, por que está aqui? Este velho tem fugido de mim desde a última vez que ele nos viu e fugiu. Por que é que ele veio aqui hoje? Será que mudou de ideias? Wang Livan estava cheio de excitação. Shen Xuan, prepare-se. Amanhã o chefe virá. Na altura, você será a honra do nosso Ministério da Defesa. Eu vou ganhar honra dependendo de você. Então ele viu uma pilha de papéis de rascunho no chão. Curioso, peguei um. O que é isso? Eu não queria um laboratório? Estes são os diagramas de fabricação e materiais detalhados. Nessa altura, ainda precisarei incomodar o ministro Wang para resolver isso para mim. Os requisitos de material são aço especial, devendo garantir alta resistência, resistência à corrosão e baixa suscetibilidade magnética. Garantindo a estabilidade sob radiação intensa, o rosto inteiro de Wang Livan ficou escuro. Ele não tinha encontrado um estagiário. Isso é claramente um avô. O laboratório é durável o suficiente. Os materiais que você requer podem construir um submarino nuclear. Você tem certeza que vai construir um laboratório? O que exatamente você vai pesquisar lá dentro? Wang Livan estava quase chorando. Shen Xuan, ouça-me. Isso é simplesmente impossível. Você sabe que um laboratório como este, quanto custaria? Além disso, como um dos materiais que você quer é mais irrealista que o outro. Cada um dos itens que você quer exigiria aprovação especial do chefe. Você sabe quão difícil é. Eu fui ministro da Defesa por metade da minha vida. O financiamento para os materiais que você requisitou recentemente excede a soma de todo o meu tempo, ministro Wang. Se eu disser que com este laboratório, posso construir um disco voador para você, você ainda acha caro? Não só isso. Com certeza você já viu a rede de satélite Starlink do país da águia, certo? Posso fazer um controle remoto para você, silenciosamente, para que a rede de satélites do país da águia nos forneça informações. Em suma, uma frase. Contanto que você prepare tudo o que eu preciso. 302 Posso criar um transformer para você. Wang Livan ficou em silêncio novamente. Ele olhou para Shen Xuan seriamente. 303 Mas seus olhos eram extremamente profundos, sem o menor traço de medo. Depois de um tempo, Wang Livan falou. 304 Você está falando a verdade. Você assentiu vigorosamente. Se for falso, pagarei 10 vezes o valor. 305 Wang Livan pensou seriamente. Eu não posso decidir isso. Só posso ajudar a expor.
306 Se isso pode ser implementado depende de como você convencer o líder. O líder virá amanhã. Prepare-se para fazer uma grande demonstração para ele. 307 Tudo bem, sem problemas. Mas ministro Wang, esses seguranças, podem deixá-los descansar um pouco? 308 Eu não sou uma mocinha. Todo dia me colocam 6 homens. Quem aguenta isso? Você apontou para os seguranças na porta com um pouco de resignação. 309 Meu jovem mestre, você não sabe apreciar a sorte que tem. Você sabe que os seguranças ao lado desses líderes são escolhidos a dedo. 310 Eles podem lidar facilmente com dezenas de soldados de elite. Além disso, você não assiste notícias? Você sabe qual é o seu nível de segurança atual? 311 Nível especial 1. Meu nível de segurança é apenas nível 2. Wang Livan abriu o celular e entregou para Shen Xuan. 312 Você pegou o celular e ficou imediatamente assustado. Caramba, isso está falando de mim? Por que parece que está falando de um deus? 313 Choque. A era do mais jovem gênio da informação de nosso país chegou. É propaganda do país ou existe mesmo? Incrível, o jovem gênio de nosso país. 314 Derrotou 3 países do país da Águia. Um homem frustrou a invasão de uma coalizão de 3 países. Esse jovem é um gênio ou um alienígena? 315 Os músculos do seu rosto estavam contraindo. A mídia é a mídia. Por que você não diz que eu resisti a uma bomba nuclear fisicamente? 316 Está ficando cada vez mais ridículo. Eu só ganhei um sistema, não cultivei a imortalidade. 317 Viu? Você é o tesouro da nossa China agora. Com você na guerra da informação, a China estará invencível. 318 Se algo der errado com você, eu, como ministro da Defesa, comerei sementes de melão. Isso é algo certo. 319 Acho que 6 seguranças não são suficientes. Quero mobilizar um regimento de tanques para cercar o Ministério da Defesa, disse Wang Livan muito seriamente. 320 Ministro, isso é exagero, de verdade. De acordo com a capacidade de defesa do nosso país, mesmo que o inimigo encontre o Ministério da Defesa, 321 Serão apenas alguns espiões. Algumas submetralhadoras serão suficientes para abatê-los. Você disse com um ar de resignação. 322 Não, essa ideia tem que ser implementada imediatamente. Sua segurança é a ordem principal agora. É melhor ter do que não ter. Vou mobilizar mais um batalhão de reconhecimento para patrulhar dia e noite. 323 Wang Livan disse e saiu apressadamente. Você ficou completamente sem saída. No entanto, o mais importante agora é como impressionar o líder. 324 Se o líder concordar, meu laboratório super avançado poderá ser iniciado. Você voltou sua atenção para os seguranças do A rede de satélites nos fornece informações. Em resumo, uma frase. Desde que você prepare tudo o que eu quero, posso te dar um Transformers inteiro. Wang Livan ficou em silêncio novamente. Ele encarou Shen Xuan seriamente. Mas seus olhos são incrivelmente profundos, sem o menor sinal de medo. Depois de um tempo, Wang Livan falou. Você está falando a verdade. Você assentiu vigorosamente. Devolvo 10 vezes o valor se for falso. Wang Livan pensou seriamente. Eu não posso decidir isso. Eu só posso tentar defender para você. Se pode ser implementado depende de como você vai convencer o líder. O líder virá amanhã. Prepare-se para impressioná-lo. Ok, sem problemas. Mas ministro Wang, esses seguranças, podemos deixá-los descansar? Eu não sou uma mocinha. Mandar 6 homens para me acompanhar todos os dias. Quem aguenta isso? Shen Xuan apontou para os seguranças na porta com um pouco de desamparo. Meu jovem mestre, você não sabe o quanto é abençoado. Você sabe que os seguranças ao lado desses líderes são todos escolhidos a dedo. Um soldado de elite impessoal pode ser derrubado facilmente por dezenas de soldados de operações especiais. Além disso, você não assiste às notícias? Você sabe o quão alto é o seu nível de segurança atual? Nível especial 1. Meu nível de segurança é apenas nível 2. Wang Livan ligou o telefone e o entregou a Shen Xuan. Você pegou o telefone e se assustou. O que é isso? Isso está falando de mim? Como pode parecer que está falando de um deus? Chocante, a era do gênio da informação mais jovem da China chegou. É a propaganda do país ou é real? Impressionante, um jovem gênio chinês derrotou 3 países do país da Águia. Ele repeliu a invasão da coalizão de 3 países. Este jovem é um gênio ou um alienígena? Os músculos do seu rosto estão se contraindo. A mídia é a mídia. Por que você não diz que eu resisto a uma bomba nuclear com meu corpo?
Quanto mais você fala, mais absurdo fica. Eu apenas tenho um sistema, não cultivei a imortalidade. Viu? Você é o tesouro da nossa China agora. Com você na guerra da informação, a China pode permanecer invencível. Se algo acontecer com você, este ministro da Defesa se sentará no topo e comerá amendoins. Além disso, acho que 6 guarda-costas não são suficientes. Também quero destacar um regimento de tanques ao redor do Ministério da Defesa, disse Wang Livan muito seriamente. O ministro exagerou. Com a capacidade de defesa do nosso país, mesmo que o inimigo encontre o Ministério da Defesa. São apenas alguns espiões. Algumas metralhadoras seriam suficientes para eliminá-los. Você fica cheio de desamparo. Não, essa ideia tem que ser implementada imediatamente. Sua segurança é a ordem máxima agora. É melhor ter algo do que nada. Vou destacar mais uma companhia de reconhecimento para patrulhar dia e noite. Wang Livan disse e saiu apressadamente. Você estava completamente desamparado, mas o mais importante agora era como lidar com o chefe. Se o chefe concordar, meu super laboratório poderá começar. Você apontou para os seguranças do lado de fora da porta. Meus amigos, vocês são todos seguranças do líder. Suas posições não devem ser baixas, certo? 327 Desculpe, não posso relatar a você. Os 6 seguranças disseram em voz alta. Eles sabiam que o jovem à sua frente. 328 Embora ainda jovem, o líder instruiu que a obediência absoluta era necessária. Você perguntou com um sorriso. 329 Muito bem, então agora eu quero um helicóptero de ataque. Vocês conseguem fazer isso? 330 Relatório. Podemos fazer. Como seguranças do líder, eles podem mobilizar qualquer equipamento militar em qualquer situação. 331 Um helicóptero de ataque não é nada. Um dos seguranças correu para fora em menos de 20 minutos, do exército estacionado no Ministério da Defesa. 332 Pegou emprestado um helicóptero de ataque. Você jogou uma pilha de ferramentas para eles. Desmontem-no. 333 amperes-hora. Os 6 seguranças ficaram chocados. Desmontar o helicóptero de ataque? 334 Essa iniciativa é um pouco exagerada, mas suas palavras são ordens militares. Uma palavra, desmontar. 335 Tenho que dizer, os seguranças do líder são realmente diferentes, habilidosos no uso de várias armas, hábeis na operação de vários veículos, e até mesmo desmontam helicópteros de ataque com tanta rapidez. 336 Em menos de 3 horas, o helicóptero de ataque foi desmontado em uma pilha de peças. Um sorriso misterioso apareceu no canto da sua boca. 337 O trabalho restante é comigo. Amanhã vou definitivamente surpreender o líder. No dia seguinte, o avião particular do líder chegou. 338 Todo o Ministério da Defesa estava na entrada para receber. O líder caminhou com mais de uma dúzia de generais com sorrisos no rosto. Wang Livan endireitou as costas e fez uma saudação muito padrão. 339 Olá, líder. Wang Livan, ministro da Defesa, dá as boas-vindas à sua inspeção. Você é Chen Shuan? 340 Haha, ouvi seu nome há muito tempo. A última missão foi bem sucedida. O líder passou diretamente por Wang Livan e foi direto até você. 341 Apertou sua mão com força, como se visse seu próprio filho. Wang Livan ficou parado no lugar, sem acreditar por um longo tempo. Que droga! Eu sou o ministro da Defesa. 342 Líder, você não me vê? Líder, você trabalhou duro. Você respondeu educadamente. 343 O líder disse educadamente com um sorriso. Jovem e promissor, com essa ótima habilidade, no futuro. 344 Você deve trazer glória ao país. Mencione quaisquer condições que você tiver, desde que eu possa satisfazê-las, eu definitivamente o satisfarei. 345 Relatório. Líder, eu realmente tenho alguns pedidos. Dê uma olhada nesta lista. Assim que você falou, Wang Livan ao lado ficou horrorizado. 346 Ele se virou bruscamente, mas obviamente já era tarde demais. A lista em sua mão foi entregue à mão do líder. Wang Livan ficou pálido. 347 Acabou. Tudo acabou desta vez. Esse pequeno ancestral realmente se atreveu a entregar sua lista irresponsável ao líder. 348 Wang Livan correu para o líder com pressa, suando profusamente e disse: Líder, esta lista é apenas uma ideia de Chen Shuan. 349 Não leve muito a sério. O líder deu uma olhada e passou a lista para o general atrás dele. A ideia é boa. 350 No entanto, é um pouco difícil de implementar no momento. É bom que os jovens tenham impulso. Esforcem-se e trabalhem duro. O general pegou a lista.
345 Relatório. Líder, eu realmente tenho alguns pedidos. Dê uma olhada nesta lista. Assim que você falou, Wang Livan ao lado ficou horrorizado. 346 Ele se virou bruscamente, mas obviamente já era tarde demais. A lista em sua mão foi entregue à mão do líder. Wang Livan ficou pálido. 347 Acabou. Tudo acabou desta vez. Esse pequeno ancestral realmente se atreveu a entregar sua lista irresponsável ao líder. 348 Wang Livan correu para o líder com pressa, suando profusamente e disse: Líder, esta lista é apenas uma ideia de Shen Xuan. 349 Não leve muito a sério. O líder deu uma olhada e passou a lista para o general atrás dele. A ideia é boa. 350 No entanto, é um pouco difícil de implementar no momento. É bom que os jovens tenham impulso. Esforcem-se e trabalhem duro. Desculpe, não podemos reportar a você. Os 6 seguranças disseram em voz alta. Eles conheciam o jovem à sua frente. Embora seja jovem, o chefe instruiu que eles deveriam obedecer absolutamente. Você perguntou com um sorriso. Sim, muito bem. Então, agora eu quero um helicóptero de ataque. Vocês conseguem fazer isso? Relatório. Conseguimos. Como seguranças ao lado do chefe, eles podem mobilizar qualquer equipamento militar em qualquer situação. Um helicóptero de ataque não é nada. Um dos seguranças saiu correndo e, em menos de 20 minutos, saiu do destacamento militar do Ministério da Defesa. Pegue um helicóptero de ataque emprestado, entregue um monte de ferramentas para eles e desmonte-o. Os 6 guarda-costas ficaram confusos, desmontaram o helicóptero de ataque. Este passo é muito grande, mas sua palavra é uma ordem militar, desmonte uma palavra. 335 Tenho que dizer que os guarda-costas ao lado do líder são diferentes, hábeis em usar várias armas, hábeis em operar vários veículos, e desmontar helicópteros de ataque é tão rápido. 336 Em menos de 3 horas, o helicóptero de ataque foi desmontado em uma pilha de peças, e um sorriso misterioso apareceu no canto da sua boca. 337 O resto do trabalho é meu. Amanhã vou surpreender o líder. No dia seguinte, o avião particular do líder chegou. 338 Todo o Ministério da Defesa Nacional estava na porta para receber. O líder veio com mais de uma dúzia de generais sorrindo. Wang Livan endireitou as costas e fez uma saudação muito padrão. 339 Olá, líder. O ministro da Defesa Nacional, Wang Livan, dá as boas-vindas ao líder para uma inspeção. Você é Shen Xuan? 340 Haha, muito prazer em conhecê-lo. O último trabalho foi bem feito. O líder ignorou Wang Livan e foi direto até você. 341 Apertando sua mão com força, como se visse seu próprio filho. Wang Livan ficou parado, sem conseguir se recuperar por um longo tempo. Puxa, eu sou o ministro da Defesa Nacional. 342 Líder, você não me vê? Líder, obrigado pelo seu trabalho árduo. Você respondeu educadamente. 343 O líder disse educadamente com um sorriso. Bem, jovem e promissor, sua ótima tecnologia. Tenho que dizer que os guarda-costas ao lado do líder são diferentes, hábeis em usar várias armas, hábeis em operar vários veículos, e desmontar helicópteros de ataque é tão rápido. Em menos de 3 horas, o helicóptero de ataque foi desmontado em uma pilha de peças, e um sorriso misterioso apareceu no canto da sua boca. O resto do trabalho é meu. Amanhã vou surpreender o líder. No dia seguinte, o avião particular do líder chegou. Todo o Ministério da Defesa Nacional estava na porta para receber. O líder veio com mais de uma dúzia de generais sorrindo. Wang Livan endireitou as costas e fez uma saudação muito padrão. Olá, líder, o ministro da Defesa Nacional, Wang Livan, dá as boas-vindas ao líder para uma inspeção. Você é Shen Xuan? Haha, muito prazer em conhecê-lo. O último trabalho foi bem feito. O líder ignorou Wang Livan e foi direto até você. Apertando sua mão com força como se visse seu próprio filho, Wang Livan ficou parado sem conseguir se recuperar por um longo tempo. Puxa, eu sou o ministro da Defesa Nacional. Chefe, você não me vê? Chefe, você trabalhou duro. Você respondeu educadamente. O chefe disse educadamente com um sorriso. Sim, jovem e promissor, com suas excelentes habilidades, no futuro. Você deve definitivamente honrar o país, diga qualquer condição que tiver, desde que eu possa cumpri-la, eu certamente a cumprirei. 345 Relatório. Chefe, eu realmente tenho alguns pedidos. Dê uma olhada nesta lista. Assim que você falou, Wang Livan ao lado ficou imediatamente pálido de choque. 346 Ele se virou abruptamente, mas claramente não havia tempo.
A lista em sua mão já havia sido entregue nas mãos do chefe. Wang Livan ficou imediatamente sem sangue. 347 acabou. Tudo acabou desta vez. Esse pequeno ancestral realmente ousou entregar sua lista não confiável ao chefe. 348 Wang Livan apressou-se para a frente do chefe, suando profusamente, e disse: chefe, esta lista é apenas uma ideia de Shen Xuan. 349 Você não precisa levar isso muito a sério. O chefe deu uma olhada e entregou a lista ao general atrás dele. Sim, a ideia é boa. 350 No entanto, ainda é um pouco difícil de implementar por enquanto. É bom que os jovens tenham força de impacto. Continue se esforçando. O general pegou a lista. Relatório: chefe, eu realmente tenho alguns pedidos. Dê uma olhada nesta lista. Assim que você falou, Wang Livan ao lado ficou imediatamente pálido de choque. Ele se virou abruptamente, mas claramente não havia tempo. A lista em sua mão já havia sido entregue nas mãos do chefe. Wang Livan ficou imediatamente sem sangue. Acabou, tudo acabou desta vez. Esse pequeno ancestral realmente ousou entregar sua lista não confiável ao chefe. Wang Livan apressou-se para a frente do chefe, suando profusamente, e disse: chefe, esta lista é apenas uma ideia de Shen Xuan. Você não precisa levar isso muito a sério. O chefe deu uma olhada e entregou a lista ao general atrás dele. Sim, a ideia é boa. No entanto, ainda é um pouco difícil de implementar por enquanto. É bom que os jovens tenham força de impacto. Continue se esforçando. O general pegou a lista. Ele riu com uma gargalhada ao apenas dar uma olhada. Camarada Shen Xuan realmente faz jus à sua reputação como um dos melhores da geração mais jovem. Já ouvi falar de submarinos nucleares e bombas nucleares. Mas é a primeira vez que ouço falar de um laboratório nuclear. As palavras do general fizeram todos os generais ao redor se aproximarem, curiosos. Um relatório foi passado de mão em mão, e risadas continuaram a soar. Eles eram todos generais treinados profissionalmente. Por mais engraçado que fosse, eles conseguiram se conter de rir, mas desta vez, não conseguiam mesmo se conter. Um laboratório nuclear? Isso soa pouco confiável, e o relatório também tem anotações sobre OVNIs, navios de guerra e aeronaves tripuladas. Este jovem à nossa frente realmente se considera um cientista do futuro. Essas coisas são coisas que este mundo pode possuir? Isso não são coisas de filmes de ficção científica? Nem mesmo a indústria militar do país da águia sabe. O princípio de decolagem dos OVNIs. O rosto de Wang Livan estava cheio de constrangimento, e o suor escorria de sua cabeça para seu pescoço. Ele foi ministro da Defesa por quase toda a sua vida e nunca encontrou uma situação tão embaraçosa. Se ele soubesse no início, teria dito claramente a você que este assunto foi organizado por ele, mas quem poderia imaginar que você realmente ousaria apresentar essa? Ei, é irrealista. Wang Livan empurrou você suavemente. Shen Xuan, peça desculpas ao seu superior. Por que eu deveria pedir desculpas por dizer que é apenas uma ideia? Hoje, devo fazer com que o superior aprove os materiais para mim. Você disse diretamente. Wang Livan soou frio. Você está louco. Como o superior pode aprovar esses materiais para você? Esses não são materiais de construção comuns, são aço especial. E há uma pilha de outros materiais para fabricar instrumentos de alta precisão, mas você os usou para construir o telhado de um laboratório. Você acha que é possível? Você deu a Wang Livan um olhar tranquilizador. Não se preocupe, ministro Wang, eu tenho um jeito. Wang Livan ficou sem palavras. Tranquilo? Seu coração estava quase saltando para fora. Não se preocupe, ministro Wang, viemos de longe. Você não deveria nos mostrar algo? O general perguntou com um sorriso. Naturalmente, preparei um show para o seu superior e para vários generais. Shen Xuan, preparei vários casos de vulnerabilidade nacional, os mais clássicos. Você os resolverá na frente do seu superior. Assim que Wang Livan deu a ordem, vários técnicos trouxeram vários computadores. O superior e mais de uma dúzia de generais sentaram-se. Com sorrisos, eles estavam prontos para assistir à sua apresentação. Mas você ficou parado lá, sem se mover por um longo tempo. O superior acenou com a mão e disse: Shen Xuan, você pode começar sua apresentação, para que nós, velhos, possamos ver as habilidades dos jovens de Hua Xia hoje. Seu rosto estava calmo. Senhor superior, acredito que superei o ataque da coalizão de 3 nações. Seria um pouco impróprio usar um programa assim para provar minha força? Wang Livan tinha acabado de se sentar. Quase caí da cadeira. O que este garoto está dizendo? Ele reuniu os casos mais clássicos de outrora.
Também é uma avaliação que todos os nossos melhores e mais brilhantes que entram no Departamento de Defesa devem passar. Como isso soa, a intenção deste garoto? Parece que ele despreza a avaliação do Departamento de Defesa? O líder e mais de uma dúzia de generais ficaram pasmos. Eles não esperavam que você tivesse recusado diretamente a proposta de Wang Livan. O general de exército perguntou com uma expressão confusa. Shen Shuan. Nesse caso, você tem outras preparações? Ele acenou com a mão para os 6 seguranças. Isso é natural. Traga minhas coisas para cá. Não muito tempo depois, 2 veículos blindados pesados puxaram uma coisa redonda e se aproximaram. O líder e mais de uma dúzia de generais ficaram pasmos. Por que essa coisa se parece tanto com um disco voador lendário? Era todo preto. Mas não refletia sob o sol, com um visual imponente e linhas suaves. Apenas olhando para ele dava uma sensação cheia de impacto visual de tecnologia futurística. Wang Livan regalou os olhos, e quanto mais olhava, mais sentia que algo estava errado. Isso se parece muito com um helicóptero de ataque armado nos arredores do Departamento de Defesa. Não demorou muito para Wang Livan gritar de repente. Merda, isso é um helicóptero de ataque armado? Eu reconheço essas 2 rodas. Wang Livan exclamou incrédulo. Shen Shuan, você desmontou o helicóptero de ataque armado do Departamento de Defesa? Neste momento, o líder e mais de uma dúzia de generais também não conseguiam ficar parados. Os helicópteros de ataque armado despachados para o Departamento de Defesa eram, sem dúvida, a geração mais recente da China, e o Departamento de Defesa inteiro tinha apenas 5. Em um piscar de olhos, você desmontou um e o modificou em algo que não era nada. De que adianta ser bonito, mas inútil? O rosto do velho líder escureceu. Cada helicóptero de ataque armado foi criado com o trabalho árduo de pessoal de pesquisa científica. Mesmo que você tenha uma habilidade incrível, não pode desmontá-lo arbitrariamente. Jovens podem ser orgulhosos, mas não presunçosos. Shen Shuan, você foi longe demais desta vez. O helicóptero de ataque armado é a linha de vida do Departamento de Defesa. Você o desmontou pessoalmente desta forma, não apenas prejudicou a segurança do Departamento de Defesa, mas também o trabalho árduo de inúmeros pesquisadores científicos. Desta vez, considerando que foi seu primeiro erro e que você fez contribuições para a China, deixaremos passar. Se houver uma próxima vez, você irá ao tribunal militar. A voz do general de exército estava cheia de raiva. Para os militares, desperdiçar materiais militares, desperdício de comida para os agricultores são crimes iguais. Os outros mais de uma dúzia de generais assentiram, e seus olhares para você estavam cheios de raiva. Wang Livan neste momento não sabia se deveria ficar ou sentar, seu rosto estava extremamente envergonhado, e mais ainda de medo. Desmontou o helicóptero de ataque armado e criou um modelo? Jovens são jovens, afinal, eles não pensam em nada para o país. Mais de uma dúzia de generais disseram friamente, quem disse a vocês que isso é um modelo? Ele pode decolar. Pode até mesmo evitar a detecção de radar pelas tropas de fronteira do país, e seu desempenho definitivamente excede o de todos os caças do mundo. Suas palavras. Até o velho líder ficou um pouco irritado. Este jovem realmente não sabe o que é bom para ele, e já lhe deu uma saída. Mas ele não o valorizou. Suas palavras fizeram o general franzir a testa. Ele caminhou até Wang Livan, com uma expressão de insatisfação no rosto. Ministro Wang, o líder já está muito insatisfeito. Pare as perdas a tempo. Ao ouvir isso, Wang Livan concordou com a cabeça como se estivesse amassando alho, seu rosto extremamente feio. Como ele não poderia entender que o líder estava muito insatisfeito agora? Todos os presentes, provavelmente, ele, Shen Shuan, era o mais nervoso. Se eu soubesse que você era um jovem tão impaciente, ele não o teria deixado vir no início, para apresentar um show ao líder. Seria bom aceitar docilmente os elogios do líder e completar algumas pequenas tarefas. Agora está tudo bem. O caos todo caiu sobre você. O líder com uma cara sombria. Ok, vamos voltar. Imediatamente, ele se virou para se preparar para sair. Bang! Um som abafado repentino, como uma bomba pesada explodindo ao lado deles. Mais de uma dúzia de generais eram veteranos de muitas batalhas, e a primeira reação foi um ataque inimigo. Em seguida, eles rapidamente cercaram o líder no centro, varrendo os arredores com extrema atenção. Ataque inimigo! Ataque inimigo! O ministro Wang imediatamente mobilizou as tropas. Protejam a segurança do líder rapidamente. Em um instante, todo o local virou um caos. Os uniformes de camuflagem ao redor apontaram suas armas para o perímetro, varrendo os arredores,
mas não encontrando nada, Wang Livan ficou ainda mais confuso, apavorado. Mas este é o Ministério da Defesa, com tropas estacionadas no perímetro e camadas de segurança. De onde veio o ataque inimigo? Um general de repente apontou para perto, como se tivesse visto um fantasma. Líder, aquilo se mexeu. Mexeu-se. Todos seguiram o olhar do general e imediatamente todos arregalaram os olhos. O general até esfregou os olhos com força, aquela coisa que parecia um prato estava agora pairando no ar. Era incrivelmente estável, como se algo invisível a estivesse sustentando. Uma série de pequenos buracos piscando luzes apareceu ao redor do disco voador, e então uma luz deslumbrante saiu desses buracos. O solo parecia ter recebido um grande impacto, levantando nuvens de poeira. Isso não vai realmente decolar, vai. O general ficou atordoado. Em sua mente, discos voadores só existiam no espaço sideral. Mesmo a Área 51 mais misteriosa do país do Águia, que sempre disse ter capturado discos voadores, parecia um pouco ridícula aos olhos do mundo. Tecnologia tão avançada para voar para a Terra? O veículo que veio foi capturado, e nem um sinal de socorro poderia ser enviado. Cada piloto na Terra é um tesouro. Os pilotos alienígenas não são tesouros? Talvez uma guerra estelar tenha eclodido. Mas o disco voador diante deles apareceu inequivocamente diante de todos, e você, Shen Xuan, estava de pé de lado, controlando o computador impassivelmente. Já que vocês não acreditam, então usem fatos para falar. O disco voador começou a girar em alta velocidade. Embora não se pudesse ver do lado de fora, todos podiam ver que a fileira de luzes se transformou numa linha. Uma força avassaladora levantou um tornado do chão. Levem o comandante para longe rapidamente. O general decidiu rapidamente. Independentemente da veracidade disto, a segurança do comandante é a principal prioridade. O comandante gritou: tirem uma foto rápido, tirem uma foto rápido. Se a China tiver um OVNI, então, a liderança tecnológica não será apenas um pouco. No passado, isto era algo que o mundo inteiro nem ousava imaginar. Uma câmara de alta velocidade foi imediatamente colocada em frente ao OVNI. Um baque abafado soou novamente e o OVNI no chão disparou instantaneamente para o céu. O som era ensurdecedor, fazendo o chão tremer. Merda! Esta coisa realmente voou. Mais de uma dúzia de generais ficaram tão chocados que o seu cabelo se eriçou. Olharam para o céu novamente, mas não havia sinal de qualquer OVNI. O comandante apontou para a câmara de alta velocidade, ansiosamente. Reproduza, reproduza. O técnico iniciou imediatamente a reprodução. Mas não havia nada lá dentro, nem um fio de cabelo. O OVNI parecia ter desaparecido no local. Como é que isto aconteceu? Esta câmara de alta velocidade pode capturar até uma bala. Como é que não consegue capturar isto? O técnico operou desesperadamente. Mas mesmo que ele tenha reduzido a velocidade para o mínimo, ele ainda não conseguiu capturar um único vislumbre. Contacte imediatamente o exército destacado do Ministério da Defesa. Pergunte-lhe sobre a situação de segurança atual do Ministério da Defesa. Uma ideia terrível surgiu de repente na mente do general. Em breve, as tropas estacionadas no Ministério da Defesa enviaram uma resposta. O conteúdo era simples e normal. O general deu um suspiro de alívio.